De coração, pra coração, porque o Senhor... Aqui quem vos fala é o Erocides, apresentador do programa Guarda no Teu Coração, com os nossos estudos bíblicos. Está na câmera o nosso querido Fábio. Produção e coordenação é a minha pessoa, responsável pela produção e coordenação, Erocides. E nós temos também a nossa direção geral, que é o nosso querido Edinaldo. É uma realização da GNC Web TV. Hoje nós vamos começar. Rádio GNC, nós estamos aqui na Rádio GNC, né? Agradecendo ao nosso Altíssimo aqui na rádio. E agradecendo por essa oportunidade maravilhosa, né? Que nós estamos presentes aqui hoje. Por mais um dia. Dando assim uma continuidade do nosso estudos bíblico da palavra do nosso Altíssimo, né? Quero estar em primeiro lugar agradecer ao meu Altíssimo, ao meu Cristo, né? Ao meu Cristo, por estar mais um dia presente aqui hoje, para dar continuação ao programa Guarda no Teu Coração. E com os estudos, né? Nós vamos continuar com os estudos da palavra do nosso Altíssimo. E queremos agradecer a você, meu querido ouvinte, a você, meu querido irmão, né, que está juntinho conosco, que estará junto com a gente no programa Guarda no Teu Coração, com o programa Guarda no Teu Coração, juntinho com a gente aqui, né, na Rádio GNC, agradecendo essa grande oportunidade a meu querido irmão, irmã, internauta, telespectador, né, que está juntinho com a gente aqui na rádio. E também queremos agradecer a todos aqueles que estarão nos acompanhando, né? Estarão nos acompanhando, assim, durante as gravações, nosso vídeo, né? Nossos vídeos, tudo. Estaremos aí agradecendo muito ao nosso Altíssimo, a todos aqueles que estarão nos acompanhando, os estudos bíblicos, esses estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo, para todos vocês, meu querido irmão, internauta, telespectador. Eu vou estar preparando aqui, né? Estar preparando aqui com vocês. E vou estar me preparando aqui. E logo a gente vai estar voltando, iniciando assim os nossos estudos bíblicos, né? Nossos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo para todos vocês. Que o Altíssimo possa abençoar a cada um. Que cada um, toda a sua família, toda a sua família, grandiosamente, né? E que vocês, meu querido irmão, irmã, internauta, telespectador, possa aproveitar o mais possível desses estudos bíblicos que nós estaremos fazendo aqui sobre o Anticristo. Nós hoje estaremos fazendo a segunda parte dos estudos sobre o Anticristo, né? Nós sabemos que nós tivemos alguns probleminhas na outra live, mas a gente vai estar voltando um pouco sobre esse assunto muito importante também para que nós venhamos conhecer quais são as revelações e o cumprimento das profecias do nosso Altíssimo para você, meu querido irmão, irmã, internauta, telespectador, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui, já está preparando aqui e logo a gente vai estar iniciando aí os nossos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo. Quero aproveitar, irmãos, aqui, deixar uma oportunidade, deixar uma mensagem para vocês aqui. Eu tinha acabado de esquecer da mensagem aqui, né? Estava lendo a mensagem aqui, mas eu tinha acabado quase esquecendo da mensagem que a gente deixou para vocês aqui. Segundo Pedro, capítulo 3, o versículo 12 e 13, diz assim: essa é uma meditação, é uma palavra de meditação para você, meu querido irmão, irmã, internauta, telespectador. Segundo Pedro 3,
12, diz: aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia do Altíssimo, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça do Altíssimo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 12 e 13, né? Nós vemos, irmãos, né, nessa meditação maravilhosa aqui, que muitas pessoas morrem por amor a esse mundo. Muitas pessoas morrem por amor a esse mundo, né? E nós, com a graça do nosso Altíssimo, que somos a Igreja de Cristo, né? Nós estamos aqui buscando não morrer para o pecado, não morrer para este mundo, mas morrermos em Cristo, para podermos herdar um novo céu e uma nova terra. Em 2 Pedro 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, né? Um novo céu, uma nova terra, para que nela haja novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça, né? Então nós vemos aí muitas pessoas, nós vamos vendo do dia a dia, ao passar do dia a dia da vida, nós vemos muitas pessoas morrendo por amor a esse mundo. Muitas e muitas pessoas morrendo por amor a este mundo, perdendo assim uma oportunidade maravilhosa que o nosso Cristo nos dá para nós, né? Que é a salvação. E sendo que nessa salvação ganharemos o direito de morar num novo céu e uma nova terra. Então é importante que nós que servimos a Cristo, que nós procuramos ter Cristo como nosso alvo, né? Mesmo vivendo num mundo cheio de pecados, mesmo vivendo num mundo cheio de violências, mesmo vivendo num mundo, vendo muitas e muitas pessoas morrendo por amor a esse mundo, ou a sua preocupação é pelas quais são as coisas deste mundo, perdendo assim um direito maravilhoso que Cristo nos dá, o direito da vida eterna, para morar no novo céu e uma nova terra. É assim que nós cremos, é assim que o cristão crê, é assim que a Igreja de Cristo crê: morar no novo céu e na nova terra, com justiça, onde haverá amor, não tem pecado, não tem violência, não tem maldade, não tem mentira, não tem engano, não tem manipulações, não tem obrigatoriedades, nas quais nada dessas coisas lá existirão. Não existirá mais essas coisas: manipulação, mentira, engano, falsidade, mentira, falta de amor. E o pecado não existirá no novo céu e nova terra. Esse é o desejo do cristão. Esse é o desejo da Igreja de Cristo que está na terra. É um novo céu, uma nova terra, onde habita justiça, onde habita amor, onde vai ter lá todos terão amor, né? E é maravilhoso que lá terá um amor uns com os outros, né? Porque muitas dessas coisas que hoje estão ao nosso redor, né? Lá não existirá. Não existirá manipulação, nem engano, nem nada dessas coisas, né? Então esse é o nosso alvo principal, é o alvo principal do cristão. Então eu deixo essa meditação para você, meu querido irmão, internauta, telespectador, irmã, irmão. Eu deixo essa mensagem para vocês, tá bom? Que está aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12 e 13, né? Para vocês. Nós vamos continuar, irmãos, sobre o anticristo. Nós precisamos comentar muito sobre a questão do anticristo, né? Que a gente vai voltar um pouquinho aqui as profecias de Cristo sobre o anticristo. Então, irmãos, eu tinha comentado com vocês no outro vídeo eu comentei com vocês sobre que Cristo profetizou a vinda do anticristo. O nosso Messias, ele profetizou para a nação de Israel
que haveria o anticristo. Então vamos lá em João 5, em João 5:43, né? Vamos lá, nós vamos voltar um pouco, comentar um pouco sobre esse assunto, que é muito importante para a nossa meditação, tá bom? E para a nossa visão espiritual das tais coisas que irão acontecer. Nós sabemos, irmãos, que essa é uma das profecias bíblicas que já está se cumprindo no meio de nós. Já está se cumprindo no meio de nós, tá bom? As pessoas podem pensar que a Bíblia é um livro enganoso, que a Bíblia não é um livro verdadeiro, né? Que você não faz, não dá atenção nenhuma para as Escrituras, não acredita em nada das suas coisas que estão escritas nela, né? A Bíblia é um livro, não é real, não é um livro real, a Bíblia não é um livro real, né? E que nada nos conteúdos das suas escritas ou das suas profecias não são realidades na vida de hoje. Então nós estamos comentando muito sobre isso, tá? Provando, através de referências bíblicas, de estudos bíblicos, que todas as suas revelações já estão se cumprindo. Já estão se cumprindo, irmãos. O problema é que o mundo não quer aderir às Escrituras. O mundo não quer voltar para as Escrituras, né? O mundo, na realidade, não quer Cristo. O mundo, na realidade, não quer as Escrituras, né? Não quer as Escrituras no seu coração, não quer adquirir conhecimento das Escrituras. E aí fica inventando mentiras, mais mentiras, enganos sobre a vida das pessoas, e dizendo que a Escritura não é um livro real. Não é um livro real. É um livro supérfluo, é um livro de conto de fadas, e que nada que está dentro do conteúdo das Escrituras não está acontecendo. Mas isto é uma mentira do mundo. Porque nós sabemos que quem está no mundo, ele anda só na mentira. Dá crédito à mentira. Porque quando você prega algo, quando você prega a verdade para alguém, quando você tenta levar a verdade para alguém, a pessoa, ele dá simplesmente uma risada de você. Dizer, não, isso é doido, isso aí não tem nada a ver com o que ele está falando, né? Então, o mundo, quem está no mundo, ele dá um maior descrédito das Escrituras. Então, nós vemos aí que é uma real. Ela é um livro real. E todas as coisas que nós estamos estudando que é verdadeiro. Já está no meio de nós. Queira ou não queira. Queira que as pessoas do mundo não aceitem. Queira ou não queira que as pessoas que estão no mundo aceitem. Mas já está acontecendo no meio de nós, tá bom? Todas essas profecias que a gente de estudo que nós estamos trazendo. Em João 5:43, João 5:43 diz: Eu vim em meu nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, esse recebereis. Aqui Cristo está dizendo, então, eu vim em nome do meu Pai, vocês não aceitaram, né? Vocês me julgaram, me condenaram, todos os meus ensinamentos, tudo foi condenado por vocês. Então vocês não me receberam. Mas virá. É interessante, não me receber. Se outro vier em seu próprio nome, esse recebereis. Então ele está dizendo, então se vai vir um outro Cristo, se um outro Cristo vier no meio de vocês, vocês crerão. É isso que Cristo está dizendo. Se vier um outro Cristo, se vier outra pessoa dizendo que é Cristo, vocês crerão. Irmãos, o anticristo, ele é muito mal interpretado. Ele tem uma visão muito distorcida do anticristo. Distorcida. Por quê? Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu acompanho muitos estudos sobre anticristo e vejo uma contradição enorme sobre a questão do anticristo. Na realidade, tem pessoas que não sabem nem o que significa anticristo. É verdade, irmãos. Tem pessoa que não sabe o que significa anticristo. Não sabe. Ele não sabe discernir. Ele não tem uma visão espiritual de tais coisas que significa anticristo. Então eles trazem uma contradição. Eles não sabem aonde que vai se apegar sobre o anticristo. Se vai pegar, se vai ser aquilo, se vai ser isso, se vai ser isso, se vai ser aquilo. Então eles viram uma contradição. Importante, irmãos, entender que nós cristãos, que nós que somos a igreja de Cristo, nós temos que entender, irmãos, que a nação Israel, os judeus, estão
esperando a vinda do Cristo. É isso que a igreja de Cristo tem que saber. É isso que nós cristãos temos que saber. A nação Israel e os judeus estão esperando o anticristo. Estão esperando o Cristo. Por quê? A pessoa fala, mas por que será que a nação Israel está esperando Cristo? Estão esperando Cristo, irmãos, porque eles estão esperando cumprir a profecia do profeta Isaías. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas Cristo já veio lá, Cristo não volta, não vem mais Cristo mais para os judeus. Né? Vem a pessoa pensa assim, não, é que Cristo já veio para os judeus, Cristo já veio para a nação Israel, Cristo não virá mais. Não, ele virá sim. Ele virá de dentro da nação Israel. O próprio Cristo profetizou. Se vier outro no meu nome, aqui ó, se outro vier em seu nome próprio, a esse recebereis. Né? Aí você entenda, por que nós temos uma visão que haverá um homem que sairá do meio dos judeus dizendo que é Cristo? Por que vai acontecer isso? Porque, irmãos, a nação Israel, os judeus, eles estão ainda aguardando a cumprir a profecia do profeta Isaías. É isso, irmãos. Então, o anticristo não tem nada a ver com a igreja de Cristo. O anticristo não tem nada a ver com nós, que já temos o Cristo, tá bom? Ele vem para a nação Israel. Ele virá de dentro da nação Israel, tá bom? De dentro. Lá dizendo que é o Cristo. E aí, os judeus o receberão. A nação Israel receberá esse Cristo que virá. Essa pessoa que virá dizendo que é o Cristo. E vamos aprender bastante coisas o que vai acontecer com a nação Israel sobre essa questão. Em João 7,31, João 7,31. Contudo, muitos de multidões creram nele e diziam, será que é o Cristo? Quando vier, fará mais sinais do que esse tem feito. Quando você vai para João 7,31, você está vendo aqui que o povo já está falando. Mas esse Cristo é muito fraquinho. Aqui, não, quando você pega em João 7,31, irmãos, você vê que o próprio judeus, o povo já está falando, esse Cristo é muito fraquinho. Esse é fraquinho demais. Esse Cristo que veio, ele é muito fraquinho. Outrora, venha, o que o outro vier, ele vai fazer mais sinais ainda. O outro vier, ele vai fazer fogo descer do céu. O outro Cristo que virá, ele fará mais prodígios sobre os judeus. Aqui em João 7,31. Então, em João 7,31, já está o destaque. O destaque que significa anticristo. Porque a nação Israel não vai mais receber o verdadeiro Cristo que nós recebemos. Nós temos hoje o verdadeiro Cristo, irmãos. Nós temos o verdadeiro Cristo que veio para os judeus. Mas os judeus não. Os judeus estão aguardando o cumprimento da profecia do profeta Isaías. Então, irmãos, isso é bom para entendermos. O que significa anticristo. Anticristo é simples. Ele virá e enganará a nação Israel por um tempo determinado. Se assentará num trono, que depois a gente vai estudar sobre isso. Vamos aprender um pouco também sobre isso. Então, em João 7,31, você está vendo aqui que, contudo, muito da multidão crendo nele e diziam, será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que esse tem feito? Será que o outro Cristo que vier? Então, por quê? Porque eles não creram naquele e continuam aguardando. A nação Israel até hoje, e os judeus estão aguardando a vinda do Messias, porque eles estão aguardando o cumprimento da profecia do profeta Isaías, tá bom? O profeta Isaías rejeitou aquele Cristo que veio não é o verdadeiro Cristo, tá? E depois aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão do anticristo. A primeira epístola de João, em 2,19, diz, saíram de nós, mas não era de nós. Saíram de nós, mas não era de nós. Quando você vai lá na primeira epístola de João 2,19, você entende o quê? Que ele sairá do meio de nós, mas ele não será de nós. Ele não será. Então, as próprias profecias bíblicas já
já dá uma visão, uma interpretação que o anticristo é aquele que virá do meio dos judeus. Ele vai nascer lá, vai crescer lá e vai dizer assim: eu sou o Jesus Cristo que vocês estão esperando. Eu sou o Jesus Cristo que vocês estão esperando, judeus. Eu sou o Jesus Cristo que a nação Israel está esperando para cumprir a profecia do profeta Isaías. Então isso, irmãos, então aí nós estamos entendendo o que significa anticristo, porque existe uma contradição de entendimento hoje, irmãos, sobre isso. É muito grande, muito grande, uma contradição de que significa anticristo. Anticristo é uma pessoa que virá no meio dos judeus dizendo que é Cristo, né? Os judeus vão crer, como diz lá o próprio Altíssimo, o próprio Cristo disse, ó, se virá um outro em meu nome, vocês vão crer, vocês vão aceitar, vocês vão crer nele, tá bom? Então os judeus na Israel estão aguardando a vinda do Messias para cumprir a profecia do profeta Isaías. Agora, essa é a parte importantíssima de nós entendermos aqui o que significa anticristo. Vamos conhecer quais serão os acontecimentos que os judeus irão passar para cumprir as profecias. Então nós temos, irmãos, a nação Israel, irmãos, ela tem 1, 2, 3. A nação Israel, ela tem 3 profecias bíblicas para se cumprir com eles, que não se cumpriu ainda. Mas a nação Israel tem 3 profecias bíblicas. Ela tem sobre a questão do reino único que vai se levantar, que é um estudo que nós já fizemos sobre o reino único, que vai invadir a nação Israel, porque a nação Israel não vai adorar os deuses do reino único, tá? Quando o reino único se levantar, ele vai trazer um Deus, e a nação Israel não vai adorar esse Deus do reino único, e a nação Israel vai ter um confronto sobre essa questão do reino único. É um dos maiores confrontos que vai ter, né? Que a nação Israel vai passar. Essa é uma das profecias. Segunda profecia bíblica, primeiro a construção do novo templo, preparando para o vinda do Messias. É muito comentado sobre a construção do terceiro templo. É muito comentado sobre a questão do terceiro templo, e a primeira construção do novo templo, preparando para a vinda do Messias. Hoje, irmãos, muitos dizem que o terceiro templo já está pronto. Muitos dizem que eles estão preparando o lugar para construir, né? Mas só que o terceiro templo, ele vai cumprir uma profecia bíblica da vinda do Messias. Depois a gente vai relacionar isso aí. Mas o terceiro templo, ele é muito comentado nas redes sociais, na internet. Mas, segundo o que a gente sabe até agora, ele não está preparado ainda para que o anticristo se assentará nele, na realidade. Então esse terceiro templo aqui, ele vai ser construído para o anticristo. É o anticristo que vai sentar nesse templo, tá bom? Então, e a gente não tem ainda hoje a certeza ainda se esse terceiro templo já está construído, se estão construindo esse terceiro templo, ou se estão preparando o lugar para construir esse terceiro templo da nação Israel. E esse novo templo, né? Esse novo templo, o antimessias vai assentar nele. O antimessias se assentará nesse novo templo. Então vocês podem ver que é uma das profecias que já está cumprindo no meio de nós. Se vocês olharem, por quê? Porque é muito comentado sobre o terceiro templo. Se a nação Israel não tivesse, ou os judeus, né? Ou os judeus, ou a nação Israel não tivessem preocupação nenhuma de construir um terceiro templo, vocês poderiam dizer que, biblicamente, essa profecia não seria verdadeira. Essa profecia não seria verdadeira.
Então, se a nação Israel já está com esse templo pronto, né? Ou se eles estão construindo, ou se eles estão ainda em fase de construção, esse novo templo que será construído é onde o anti-Messias vai sentar nele. O anticristo se assentará nele. Sendo que para o futuro esse templo será utilizado pelo anticristo, que enganará muito dos judeus. Então o anticristo ele vem para a nação Israel. O anticristo ele vem para os judeus. Ele vem somente para a nação Israel, somente para os judeus. Tá bom, irmãos? Nós temos que ter essa visão espiritual de essa interpretação. Porque haverá a necessidade de uma construção de um terceiro templo. Será que a nação Israel já tem esse templo construído para o anti-Messias, para o Messias que virá no meio deles? Então, tudo isso é uma visão espiritual que nós temos que ter. Em Daniel 11, quando nós vamos para Daniel, é uma das profecias de Daniel 11, só para vocês verem, em Daniel 11, 31. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão holocaustos contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E 35. Alguns dos entendidos cairão para sempre isolados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. E depois nós vamos para essa referência bíblica aqui. Essa referência bíblica que ele se assentará. Ele vai assentar-se nesse templo que será construído pelos judeus ou pela nação Israel. Então esse templo tem que ser construído. Ou esse templo já está construído, a gente não tem certeza absoluta, tá bom? Eu não digo para você que eu tenho certeza absoluta que esse templo já está sendo preparado para o anticristo. Esse novo templo está sendo preparado para o anticristo, tá bom? Ou se ele já está construído e preparado para o anticristo, ou se eles estão ainda construindo esse terceiro templo, tá bom? Para o anticristo. Vocês podem ver que haverá uma desolação muito grande. Haverá uma contra todos aqueles que depois se levantará contra o anticristo. Mateus 24, Mateus 24, e Mateus 24, de 15 a 20, também está uma outra profecia de Cristo. Mateus 24, 15. Quando, pois, vide estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para o monte. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Mateus capítulo 24, de 15 a 20. O que realmente significa essa profecia do nosso Cristo? E também do profeta Daniel. É aquilo que eu disse para vocês. A nação Israel aceitará esse Cristo que virá no meio deles, dizendo que é Cristo. Dizendo que é Cristo. A nação Israel aceitará esse Cristo. Esse Cristo, ele se assentará no novo templo construído pelos próprios judeus, pela própria nação Israel e os judeus que vão construir esse terceiro templo. Ele se assentará nesse templo que será construído. Essa é a profecia. Essa é o cumprimento da profecia no meio dos judeus e da nação Israel. Só, irmãos, que quando você vai para Mateus, você vê que Cristo fala que haverá uma perseguição muito grande. Haverá uma perseguição muito grande do povo.
Vamos ler mais um pouquinho mais a referência para frente. Vamos para em 2 Tessalonicenses, que eu volto daqui a pouco a comentar sobre Tessalonicenses. Tem uma referência bíblica aqui em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Essa é a segunda profecia bíblica. A segunda profecia bíblica. Então, a nação Israel, como ela dará crédito a esse anticristo? Como ela construirá o terceiro templo para o anticristo, para ele se assentar-se ali. No momento, irmãos, que a nação Israel descobrir, quando a nação Israel descobrir que esse Cristo que veio para eles, que se assentou no templo que eles próprios construíram, quando eles se aperceberem que ele não é o verdadeiro Cristo pela qual eles estavam esperando, a Bíblia diz que a nação Israel e os judeus serão perseguidos. A nação Israel, os judeus, pagará um preço muito, porque serão provados. Serão muitos provados. Muitos deles serão provados. Por isso que essa profecia do nosso Altíssimo, do nosso Cristo, em Mateus capítulo 24, de 15 a 20, e em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, ele está se referindo a esse anticristo que os judeus vão receber. Os judeus vão abraçá-lo, os judeus vai direcionar ele para sentar-se ali no novo templo, no terceiro templo construído pelos judeus, porque eles vão construir. Se esse templo não tiver construído, irmãos, ele está quase finalizando. O terceiro templo será construído. É uma profecia bíblica. Os judeus vão construir o terceiro templo. Então, porque às vezes, irmãos, a gente comenta muito sobre isso, para que a gente possa entender que a profecia, a Bíblia, as Escrituras, é um livro real. É um livro real, meu irmão. Não adianta a pessoa dizer que a Bíblia não é um livro verdadeiro. Não adianta as pessoas dizer que essa Escritura, esse livro é um conto de fadas, um conto de histórias, né? Um conto de ladainhas. É os ateus que falam. Irmãos. Eles falam, mas não é só ateu, não. Né? Tem muitas pessoas que pode dizer que acredita em Deus, mas não acredita na Escritura. Né, Edinaldo? Pode acontecer. Mas isso, irmãos, é para a gente entender que na sua escrita as coisas estão acontecendo. Agora, quem tem a visão espiritual, irmão, ele consegue interpretar, irmãos. Ele consegue entender. Quem tem a visão espiritual. Que é isso que é importante, né? Importante é que quando tem a visão espiritual, quando tem o entendimento, quando a gente tem sabedoria para discernir os tais acontecimentos, principalmente discernimento, irmão. Visão espiritual e discernimento são duas coisas que andam, que tem que o cristão tê-la no seu dia a dia da vida. Nós temos que possuir a visão espiritual e também o entendimento das interpretações das coisas espirituais. Porque às vezes,
Porque o mundo, às vezes, vai mentindo. As pessoas que estão no mundo vai mentindo para as outras pessoas, vai enganando as outras pessoas pelas tais acontecimentos das profecias bíblicas. Então, quanto você mais mente, quanto você mais engana, quanto mais você manipula as pessoas, irmãos, mais cega essas pessoas se tornam. Mais cego. A pessoa se torna cego porque ele está recebendo uma enxurrada de mentira. Ele está recebendo uma enxurrada de coisas enganosas. Ele está recebendo uma enxurrada de manipulações. Ele fica mais cego pelas coisas espirituais. E por isso que eu disse aquela hora, quantas pessoas morrem por amor ao mundo? Quantas pessoas morrem por dia pelas coisas do mundo? Quantas, irmãos? Quantas pessoas morrem por dia pelas coisas do mundo, irmão? Quantas? Porque às vezes estão cegos demais, ou eles estão com a mente cauterizada, não buscam visões espirituais, não buscam discernimento, irmãos, das coisas espirituais. Como que pode? As pessoas não buscam discernimento, a pessoa não busca visão de interpretações bíblicas. Por isso que cria uma salada de acontecimentos de profecias, e depois recebe uma enxurrada de pessoas dizendo, ó, tá vendo aí, ó? Aí, ó. Esse livro que você tá com ele aí, ó, não é real. Esse livro que você tá com ele não é real. Sim, ele é real. Ele é real. Mas temos que ter interpretação, temos que ter visões espirituais para podermos discernir as coisas. Porque às vezes as pessoas só estão pensando hoje, não vão pensar só de hoje, ou vão pensar só para trás. Não, irmãos. Profecias bíblicas é para amanhã, é para daqui a um ano, é para daqui 5, 10 anos as profecias bíblicas, é para frente. Então o cristão ele tem que ter uma visão para frente, não para trás. Eu só estou andando para trás, andando para trás, andando para trás, andando para trás, só estou andando para trás, estou ficando mais cego, e assim por diante vou caminhando aos troncos e barrancos, né? Aos troncos e barrancos, vou caminhando. Não, irmãos. Visão espiritual para frente. Para frente. Discernimento espiritual, para frente. Isso que é que o Altíssimo pede para a Igreja de Cristo. É isso que o Altíssimo pede para o cristão. Para frente, irmãos. Visão para frente. Interpretação de discernimento para frente, irmãos. É para frente. Nós não podemos andar para trás. O cristão não pode andar para trás. Porque se o cristão andar para trás, ele fica cego, ele recebe uma enxurrada de mentiras, recebe uma enxurrada de enganos, recebe uma enxurrada de manipulações. Ele fica cego, dormindo e não vendo os acontecimentos. Não vê os acontecimentos, irmãos. Ele não consegue ter visões dos acontecimentos, irmãos. Como que pode? É importante, irmãos, entendemos. Por isso que o anticristo, irmãos, entender que o anticristo é somente para a nação Israel. Eles estão aguardando o anticristo lá. Eles estão aguardando as profecias do profeta Isaías. Eles estão construindo o terceiro templo para o anticristo se assentar lá. E depois, irmãos, eles vão ter uma perseguição muito grande. Terão uma perseguição muito grande, irmãos. Terão uma perseguição muito grande sobre a questão do anticristo. Por isso que Cristo disse, olha, eu vim e vocês não me receberam. Eu vim em nome do meu Pai. Vocês não me receberam. A qual outro que vier pelo seu nome, não é enviado pelo Altíssimo, não tem parte com o Altíssimo, não tem pacto com o Altíssimo, ele não tem pacto com nada. Esse anticristo, ele não vai ter pacto com nada. Ele só vai vir de dentro da nação Israel. Ele tem que vir lá de dentro da nação Israel. Ele tem que cumprir a profecia do profeta Isaías. Aí você fala assim, mas meu Altíssimo, será que a nação Israel está aguardando o nascimento do Messias? Será que a nação Israel está aguardando o nascimento do Messias? Será que os judeus estão preparando o terceiro templo para o Messias?
Será? Sim, irmãos. Sim. E essa é a visão espiritual. Mas a Bíblia diz que eles serão enganados. Eles serão perseguidos. Quando eles descobrirem que esse antimessias, que esse Messias não é o Cristo que eles estão aguardando para cumprir a profecia do profeta Isaías, eles voltarão atrás. Tá bom? Eles praticamente voltarão atrás. Tá bom? Eu vou dar uma paradinha aqui, irmãos. E daqui a pouquinho eu volto com vocês para a gente dar uma continuação assim do nosso estudo, tá bom? Para me separar aqui algumas referências bíblicas para vocês, tá bom? Aguarde que daqui a pouquinho nós voltamos de novo com mais estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo aqui na rádio GNC. De coração, pra coração. Estamos apresentando programa Guarda no Teu Coração. Produção e apresentação, Evangelista Herocides Pereira. Estou feliz só porque te encontrei.
Estamos apresentando programa Guarda no Teu Coração. Produção e apresentação, Evangelista Erocides Pereira. Rádio GNC, estamos aqui na Rádio GNC, mais um domingo maravilhoso e sempre agradecendo por essa oportunidade maravilhosa do nosso Altíssimo de estarmos mais um dia presente aqui para dar assim a continuação dos nossos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo, tá bom? Nós vamos então, e hoje nós estamos continuando ainda a nossa segunda parte sobre o anticristo, tá? Que é muito importante para nós, irmãos. Estudamos um pouco sobre a questão do anticristo e também importante, irmãos, é nós entendermos os cumprimentos das profecias bíblicas, né? É isso que é importante. Importante que nós buscando uma visão espiritual ou uma interpretação ou discernimento da palavra do nosso Altíssimo, nós vamos entendendo, né? Esse acontecimento no meio, só que esse acontecimento é no meio da nação Israel, no meio dos judeus, tá bom? Será somente essa profecia vai se cumprir-se somente no meio da nação Israel e no meio dos judeus. Isso é importante. Vamos continuar aqui então o nosso estudo. E será através dessa grande tribulação e perseguição contra o povo de Israel que se converterá e aceitará Cristo, os 144 mil, que será separado e selado para servir e fazer a vontade de Cristo para herdar o direito do reino do nosso Altíssimo. Nós temos que entender, irmãos, isso aqui é um estudo muito importante para a nossa meditação, né? Sobre a questão dos 144 mil. Nós vemos que existem estudos que dizem que os 144 mil, Dinaldo, é os que vão aparecer nos 4 cantos do planeta Terra. Nos 4 cantos do planeta Terra vai aparecer os 144 mil. Mas, irmãos, por isso que a gente precisa meditar nas Escrituras, buscar a visão espiritual. Quando a gente vai buscar assim, os estudos dentro das Escrituras, nós vamos entendendo o que significa esses 144 mil. Eu quero trazer algumas referências bíblicas, mas para entendermos que a nação Israel, ela será perseguida. Ela terá uma perseguição muito grande pelo anticristo. Porque quando eles descobrirem que esse Cristo que veio no meio deles, que se assentou num terceiro templo, construído para ele, quando a nação Israel se aperceber que ele que será o Cristo falso, ele será um Cristo falso no meio da nação Israel, a nação Israel vai sofrer uma perseguição grande. Perseguição grande. Nessa perseguição, eu tô não conseguindo explicar essa. Deixa eu dar uma lida aqui. Nessa perseguição que eles terão, irmãos, aí que os judeus, Dinaldo, vão aceitar o Cristo que nós aceitamos. Os judeus vai aceitar. A nação de Israel vai aceitar o Cristo que a igreja de Cristo já tem. Porque a igreja de Cristo hoje, irmãos, é um molde, será um molde para os judeus. Nós, da igreja de Cristo, seremos um molde para os judeus, para a nação Israel. Por quê? Porque eles voltarão atrás. E aí eles crerão naquele Cristo que veio. E quem tem aquele Cristo que veio? Só os gentios, só os estrangeiros. Os estrangeiros têm esse Cristo. Os gentios têm esse Cristo. Nós temos esse Cristo que eles rejeitaram. Quando eles se aperceberem, eles vão querer voltar atrás. Por quê? Porque uma coisa importante, irmãos, em dizer que às vezes a pessoa fala, a nação Israel hoje tem pacto com o Altíssimo? A nação Israel tem, não? Você acreditaria que a nação Israel tem pacto com Cristo? Com o Altíssimo? Se eu te falar para vocês que não, vocês não acreditam.
Não, irmãos. A nação Israel, ela não tem pacto mais com o Altíssimo. Ah, mas eles cumprem o livro de Torá. Eles cumprem as ordenanças, os mandamentos antigos. O Talibã tá aí, né? Entendeu? Eles cumprem. Mas eles têm pacto? Não, irmãos. Eles não têm pacto. Não tem pacto nenhum. A nação Israel não tem pacto. O islamismo não tem pacto. Esse povo não tem pacto com Deus. O dele é com Maomé. O islamismo tem pacto com Maomé. Mas eles têm pacto com Deus. Não, irmãos. Eles não têm pacto com Deus. É interessante que, às vezes, quando a pessoa fala sobre pacto, a pessoa tem que entender que quando nós temos Cristo, quando nós aceitamos Cristo, nós estamos aceitando um novo pacto. Um novo pacto, irmãos. Nós não estamos atribuindo o pacto que os judeus têm, ou que o pacto que a nação Israel tem, ou que o pacto que o Oriente Médio tem. Nós não compactuamos com esses pactos. Por quê? Porque eles não têm pacto com nada. O que a nação Israel tem? Que pacto a nação Israel tem hoje? Que pacto que os judeus têm hoje? Que pacto que eles têm? Nenhum, irmãos. Nenhum. Porque Cristo quando ele veio, trouxe um novo pacto. Os judeus e a nação Israel rejeitou. Falou, não, nós não queremos teu pacto. Mas nós, sendo gentios e estrangeiros, aceitamos, abraçamos o pacto de Cristo. Então nós temos pacto com o Altíssimo. Nós temos pacto com o Altíssimo. Aí a pessoa fala, não, mas a nação Israel não tem pacto com Deus. Lógico que não. Porque o que Cristo disse? Pega a tua Bíblia aí, meu irmão. Pega a tua Bíblia e diz que Cristo falou, ninguém chegará ao Pai se não for por mim. É só a pessoa pegar, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. A Bíblia diz, Cristo disse que ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Porque eu sou o intercessor entre o Pai e o homem da terra. Como que a nação Israel tem pacto se ela não tem Cristo? Nós, irmãos, nós que tem Cristo, nós temos Cristo como nosso intercessor. Então nós chegamos até o Pai. Porque o Pai nos leva Cristo leva nós até o Pai. A nação Israel tem o quê? Nada. O Oriente Médio tem o quê? Nada, irmãos. Nada. Eles não têm nada. Não tem pacto nenhum, irmãos. A nação Israel não tem pacto nenhum. Os judeus não têm pacto nenhum. Porque o verdadeiro pacto está com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem o pacto com o Altíssimo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, irmão, esse irmão está falando que a nação Israel não tem pacto com Deus. Como que pode? É só pegar e ler a Bíblia, irmão. Pega e leia a tua Bíblia. Às vezes a pessoa pode dizer assim, não, mas ele está dizendo que a nação Israel, os judeus, o Oriente Médio, o Islã, não tem pacto com Deus. Não, irmãos, não tem não. É só você pegar e ler a tua Bíblia. Você está com a Bíblia do teu lado aí, você está com a sua Bíblia do teu lado aí, leia. Só leia ela e você entenda. Por isso que precisamos de visão espiritual, interpretação espiritual, discernimento espiritual. Eles não têm, irmãos. Nós temos. Nós temos pacto com o Altíssimo. A igreja de Cristo tem pacto com o Altíssimo. Porque nós chegamos ao Pai através de Cristo, que é o nosso intercessor, que está escrito na sua Bíblia. Na sua Bíblia está escrito isso. Por isso que não adianta a pessoa falar para mim, não, a nação Israel tem pacto com o Altíssimo. Não tem, irmãos. É só ler a Bíblia, que você vai entender. Por isso, irmãos, por quê? Porque a nação Israel espera o anticristo. O anticristo virá, enganará os judeus, enganará a nação Israel, sentará no terceiro templo. Os judeus e a nação Israel, quando sentirem que foram enganados pelo anticristo, eles serão perseguidos. E aí surgirá os 144 mil. Os 144 mil que está lá na profecia do livro de Apocalipse. É só pegar o livro de Apocalipse, capítulo 7. Mas eu quero ler aqui Malaquias 3, 17 e 18, que diz,
Malaquias 3, 17 e 18. E eles serão meus, diz o Altíssimo, minha possessão particular. Naquele dia que preparei, poupá-lo-eis, como um homem poupa seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve o Altíssimo e o que não serve, e o que não serve, irmãos. Nós vemos essa profecia do profeta Malaquias em 18, que ela é uma profecia que vai se cumprir nos 4 cantos do planeta Terra. Essa profecia vai se cumprir nos 4 cantos do planeta Terra. Mas a nação Israel passará por uma perseguição muito grande. Eles serão atribulados, porque eles sentirão que o anticristo a qual eles colocaram no terceiro templo não é o verdadeiro Cristo que era advindo da profecia do profeta Isaías. A Bíblia diz que eles voltarão atrás. Os judeus, a nação Israel, voltará atrás e aceitará o Cristo que os gentios e os estrangeiros têm, que somos nós. A igreja de Cristo hoje, irmãos, o cristão hoje e a igreja de Cristo hoje vai ser um molde para a nação Israel. Você já imaginou, Edinaldo? Nação Israel, eu quero o Cristo que você aceitou. Que bênção, irmãos! Você já imaginou? A nação Israel, os judeus, falam, não, nós queremos esse Cristo que vocês aceitaram aí. Esse Cristo que vocês têm aí, ó, nós queremos ele. Porque nós o rejeitamos e vocês aceitaram ele. Vocês aceitaram ele. Enquanto nós demos crédito a um anticristo que veio no meio de nós. Continuamos crendo no cumprimento da profecia do profeta Isaías, né? Eles estão aguardando o cumprimento da profecia do profeta Isaías, que há de vir que viria sobre vós o Messias. Aí quando você vai lá, o outro diz, não, será que o outro Cristo que virá vai vir mais poderoso? Pode não, você vê? Irmãos, vê lá, dá só uma estudada, irmãos. Medita na palavra. Porque eles não estavam crendo de forma nenhuma que esse Cristo que nasceu no meio deles lá não era o que estava cumprindo a profecia do profeta Isaías. Agora, por que nós seremos molde? Por que seremos molde? Porque nós pegamos Cristo, nós compactuamos com Cristo. Há essa diferença. Como que pode? Os judeus não creram, mas nós cremos. O Messias era divino para eles, mas eles o rejeitaram. E os gentios e os estrangeiros que somos nós, aceitamos. Aceitamos aquele Cristo que veio. Né, irmãos? Isso que é... Por isso que a igreja de Cristo vai ser um molde para a nação de Israel. E esses 144 mil, irmãos, são advindo. São 144 mil que aceitarão Cristo dentro da nação Israel. Os 144 mil são profecias que vai acontecer dentro da nação Israel. Os 144 mil não são aqueles que estão espalhados nos 4 cantos do planeta Terra. São aqueles que aceitarão o Cristo que nós aceitamos. Então aqui haverá a separação dos que servem e dos que não servem, né? Vamos para Mateus 8. Mateus 8, 12. Mateus 8, 12. Que diz: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali virá choro e ranger de dente. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui Cristo está falando de quem? Mas o que? Os filhos do reino. Quem são os filhos do reino, irmãos? A nação Israel, os judeus. Quando você vai aqui em Mateus 8, 12, você vê que eles eram os filhos do reino. Mas o que vai acontecer com eles? Porque não aceitaram Cristo. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, irmãos. Por quê? Isso aqui é para os judeus, para a nação Israel. Essa profecia de Mateus 8, 12, irmãos, é para a nação Israel. Mas os filhos do reino,
Mas os filhos do reino, quem eram os filhos dos reinos? Eram os judeus, era a nação Israel, a qual a profecia era para eles, a vinda do nosso Cristo. Cristo estava prometido para vir para eles. Eles eram os filhos do reino de novo. Mas eles o rejeitaram. O anticristo vem para separar os 144 mil. Por isso que vem o anticristo. O anticristo ele vem para separar esses 144 mil que aceitarão o Cristo que a igreja de Cristo tem, que nós temos, que nós o aceitamos, que nós temos o pacto com o nosso Altíssimo, enquanto eles não. Eles ainda buscarão o pacto de novo. Eles buscarão o pacto. Eles buscarão o pacto que está em Cristo. Se a nação de Israel não voltar atrás, se os judeus não voltar atrás e não aceitar esse Cristo, que qual veio lá para eles, e eles não aceitaram, mas se eles não voltarem atrás, eles não têm pacto com o Altíssimo. Porque o verdadeiro pacto está com Cristo. Cristo é o nosso intercessor entre o homem e o Pai. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então a nação de Israel não tem pacto com o Altíssimo. O Oriente Médio, aqueles países lá, não tem pacto com Deus nenhum. Eles não têm pacto com nada. Eles não têm pacto com nada. Quando eles voltarem atrás e aceitarem Cristo como seu único Salvador, aí eles estarão fazendo parte, estarão complementando o pacto de Cristo, aceitando o pacto que foi feito, que Cristo trouxe, que Cristo trouxe, para eles poderem ter direito da vida eterna. Como nós, porque nós, a igreja de Cristo, esperamos o quê? O direito da vida eterna, o novo céu, nova terra, que foi prometido por Cristo. Pelo nosso Cristo, o novo céu, nova terra. Então nós aceitamos Cristo para receber o direito da vida eterna no novo céu, nova terra. No novo céu, nova terra. A nação de Israel, os judeus, vai ter que voltar atrás. Mas quem vai fazer voltar atrás? É o anticristo. Interessante, né? O próprio anticristo é quem vai empurrar a nação de Israel e dizer, olha, a nação de Israel os judeus vão olhar e dizer, não, peraí. Esse não é o Messias. Como está escrito lá em 2ª Epístola de João, na 2ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Saiu de dentro de nós. Quer dizer, o que o João está dizendo é o seguinte, que sairá, na realidade a profecia é essa, sairá de dentro dos judeus o antimessias, mas ele não é como um de nós. Porque João, a 2ª Epístola de João, ele diz, por quê? Porque ele tem o verdadeiro Cristo. Então João tem o verdadeiro Cristo. Então João já estava tendo uma visão que haveria de vir o anticristo de dentro no meio deles, que não tinha nada a ver com eles. Não tinha nada a ver. Né? Mas o anticristo, irmãos, ele na realidade, ele vem para cumprir uma profecia bíblica. Ele vai separar os 144 mil no meio dos judeus, dentro dos judeus. Porque os judeus são chamados, a visão da nação Israel, são chamados de 12 tribos. 12 tribos, Geraldo. E as 12 tribos, pela contagem, né, ela dá numa média, que a média que dá, que a Bíblia dá, é que os 144 mil, eles virão de dentro das 12 tribos da nação de Israel. Ele virá de dentro das 12 tribos de Israel, que dá os 144 mil, certinho, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos para Romanos. Eu quero ir para Romanos. Romanos 9, 27, que diz, também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvo. Tá aí, irmãos. Romanos 9, versículo 27. Remanescente. A pessoa sabe o que é remanescente? São aqueles que ficarão por último. São aqueles que vão ficar por último, vão se alertar, eles vão descobrir e ter no coração aquele sentimento de dizer o seguinte, que aquele Cristo que foi rejeitado é o verdadeiro Cristo.
E aí é onde vai vir esse remanescente. Esse remanescente são esses 144 mil que vai advindo do meio da nação Israel. Então o anticristo é profecia para os judeus. O anticristo é profecia para a nação Israel. Para que através do anticristo apareça os 144 mil. Aí, vamos? Legal, né? Profecia bíblica. É entendimento, né, Edinaldo? E as pessoas fazem maior confusão com isso aqui. Irmãos, as pessoas fazem... Porque tem pessoas que não lêem a Bíblia, irmãos. Às vezes a pessoa não lê a Bíblia. Irmãos, é preciso buscar discernimento. É preciso buscar visão, irmãos. Eu insisto isso várias vezes. Não sei porque às vezes insisto divisões. Buscar visão de interpretação bíblica, de entendimento. Às vezes as pessoas fazem as profecias da Bíblia uma salada. Uma salada, irmãos. Que eles não sabem. Uma hora eles estão falando do anticristo de um jeito, outra hora eles estão falando de Cristo de outro jeito. E conforme vai passando o tempo, eles vão mudando. Eles vão mudando. Por quê? Porque aquilo que eles estão falando não está acontecendo, irmãos. Não está acontecendo. E se uma pessoa fala uma coisa que não acontece, irmãos, significa que ele está mentindo, ele está enganando as pessoas. Por quê? Porque ele não está estudando a Bíblia. Ele pode estar até com a Bíblia na mão, mas ele não está estudando-a para entender aquela profecia. Aquela profecia. Então, o alerta é tomar muito cuidado com certas profecias bíblicas que as pessoas vão falando e às vezes não está relacionado dentro das Escrituras. Eles não estão estudando a Bíblia. Eles estão acatando pelo ar, pegando pelo ar. Pegando ela tudo pelo ar, entendeu? Mas isso é uma forma de mentir, é uma forma de enganadores, de mentirosos, que não utiliza referências bíblicas, não estuda a Bíblia na realidade para ter uma visão espiritual daquele entendimento sobre a questão do anticristo. Vamos então para 1 Tessalonicenses 3. Vamos para Tessalonicenses. Que diz 3:3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Então 1 Tessalonicenses 3:3, ele diz, para que ninguém seja abalado por essas tribulações espirituais. É só quem tem visão espiritual, irmãos, para entender. É só quem tem discernimento espiritual para poder interpretar ou entender aquele acontecimento. Tá bom, irmãos? Isso é importante. Quando há uma tribulação aqui, quando há uma tribulação acolá, quando há uma tribulação ali ou acolá, irmãos, só quem tem visão espiritual que pode entender o acontecimento. Porque a Bíblia fala que o mundo é mundo, irmãos. E espiritualidade é espiritualidade. As pessoas que têm um discernimento, uma visão espiritual, ele tem mais entendimento de muitas coisas, Edinaldo, que estejam acontecendo nos tempos atuais. Muitas coisas, irmãos, ele consegue entender. Por que tais coisas estão acontecendo? Por que será que estão construindo o terceiro templo? Para o anticristo. Nós temos uma visão espiritual, entendemos que o terceiro templo está sendo construído para o anticristo. Mas o anticristo, para que a finalidade do anticristo para os judeus? Para que finalidade o anticristo para a nação Israel? Qual seria a finalidade de construir o terceiro templo para que o anticristo assenta-se nele? Para aparecer os remanescentes. Para aparecer os 144 mil. Que esses 144 mil rejeitará o anticristo, descobrirá que ele é o anticristo, rejeitará o anticristo e aceitará o Cristo da igreja, da sua igreja, que somos nós. Por isso que nós seremos um molde para os judeus. Os gentios, irmãos,
e os estrangeiros serão um molde para a nação Israel. Serão um molde para a nação Israel. Tá bom? Vamos então para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, que diz assim, 3 e 4. Dizendo, não defequeis a terra, nem o mar, nem as árvores, que selemos na sua fronte os servos do nosso Altíssimo. E ouvi o número dos que foram assinalados com selo, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, irmãos. Então, 3, 4. Então, eles serão selados. O que é selados, irmãos? Porque eles aceitarão o Cristo que eles rejeitaram de novo. Então, serão selados. Serão os remanescentes. Os remanescentes. E quando você vai lá em Malaquias, em Malaquias 3,18, vocês verão que, então vereis os que servem e os que não servem. Então tem muitas profecias ligadas aos judeus. Tem muitas profecias ligadas aos judeus. Tem muita profecia ligada à nação Israel. A nação Israel. Tem muita profecia. Esse aqui em Malaquias 3,18. Naquele dia vai saber quem serve e quem não serve. Vocês podem ver aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 4. E houve o número dos que foram assinalados com selo, que é os 144 mil. Que de todas as tribos dos filhos de Israel, irmãos. Então 144 mil, irmãos, não é pessoas que virão dos 4 cantos do mundo. Não, eles vão aparecer, esses 144 mil aqui, eles aparecerão crendo no Cristo, que a igreja crê, no Cristo que ele veio e foi rejeitado pela nação Israel. Eles serão perseguidos, como a Bíblia diz, serão perseguidos. Eles terão perseguição, esses 144 mil, por rejeitar o anticristo. Por rejeitar o anticristo. Tá bom? Por isso que eles serão perseguidos. E, entendendo melhor, por que o anticristo? Para a nação Israel. Para aparecer os 144 mil. Para cumprir aqui a profecia do livro de Apocalipse. Tá bom? De Apocalipse. E o versículo 14, irmãos. 14, que diz: respondi-me, meu Altíssimo, tu sabes, disse-me ele, esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Muitas pessoas pegam essa profecia do Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, como se fosse para nós. Mas elas serão também para os judeus. Elas também serão para os judeus. Tá bom? Serão para os judeus e será para a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo será perseguida também. Né? A gente já trouxe as profecias, o que a igreja de Cristo vai passar e o que a nação de Israel vai passar. As profecias são diferentes, uma das com as outras. Então, irmãos, é importante entendermos essa parte, importante entendermos aqui, né? Em Apocalipse capítulo 14, e olhei, eis que em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu, de 1 a 3. Apocalipse capítulo 14, de 1 a 3, né? E cantava um cântico novo diante de 4 seres das nações. Ninguém pôde aprender aquele cântico, senão 144 mil e aqueles que foram comprados da terra. Esses são os que não contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses foram comprados dentre os homens para serem as primícias para o Altíssimo e para o Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, de 1 a 3. De 1 a 3. Então vocês podem ver que há uma separação da igreja de Cristo com a nação de Israel. Há uma separação da igreja de Cristo e da nação de Israel. Esses 144 mil serão selados. Selados e separados, que são chamados os remanescentes. Remanescentes. Que cumprirão uma profecia do profeta Malaquias em 3,18. O que serve e o que não serve. Né? Você serve, esse vai aceitar Cristo, esse não vai aceitar Cristo. Esse vai ficar com o anticristo, esse não vai ficar com o anticristo. Então isso acontecerá dentro da nação Israel. Essa profecia é para dentro da nação Israel. Não é para o mundo. O anticristo não vem para o mundo.
Tá bom? O anticristo não vem para o mundo, porque não é o mundo que está esperando o anticristo, como as pessoas entendem. Às vezes a pessoa, Edinaldo, entende que o anticristo é para o mundo, que vem para o mundo, mas ele não vem para o mundo, ele vem somente para a nação Israel. Porque a nação Israel ainda continua lá no livro de Torá, aguardando a profecia do profeta Isaías. Tá bom, irmãos? Isto a gente tem comentado bastante sobre isso, tá bom? Depois que foram separados, selados 144 mil, dentre todos o povo de Israel, vamos conhecer as profecias dos acontecimentos dos 5 anjos. Aqui, irmãos, eu vou dar uma paradinha aqui e vou voltar um pouco falando isso aqui que vai ser muito importante, tanto para os judeus, para a nação Israel, e tanto para nós que estamos esperando o arrebatamento da igreja. Eu vou dar uma paradinha para fazer aqui uma separação das referências bíblicas, tá bom? E para que a gente também comente, esse será o nosso último tema aqui sobre a questão do anticristo para vocês. De coração, Estamos apresentando programa Guarda no Teu Coração. Produção e apresentação, Evangelista Herocides Pereira. estou feliz só porque te encontrei. De coração, pra coração.
Estamos apresentando programa Guarda no Teu Coração. Produção e apresentação, Evangelista Erocides Pereira. Rádio GNC, estamos aqui na Rádio GNC, né? Com a graça do nosso Altíssimo, fazendo aqui esse estudo maravilhoso. É um estudo maravilhoso para o nosso conhecimento, né? Para o nosso conhecimento espiritual, para o nosso discernimento das interpretações bíblicas, né? E para que nós possamos nos prepararmos, dia após dia, né? Igual aquela referência bíblica, quando houver tribulações, nós cristãos, nós igreja de Cristo, nós possamos já ter uma visão daquele acontecimento. Isso que é importante dentro da espiritualidade, né? Dentro do vínculo espiritual. Haverá tribulações, mas importante que quando haver as tribulações, quando as tribulações passarem a acontecer, a igreja de Cristo, o cristão, ele tenha uma visão espiritual porque está acontecendo aquilo. Isso é muito importante para a igreja de Cristo, é muito importante para quem tem Cristo, para quem tem Cristo na sua vida, tá bom? É muito importante. Irmãos, nós vamos entrar um pouco sobre a questão de arrebatamento da igreja, que é importante também. Nós fazemos um pouco de estudo, analisamos um pouco aqui, temos uma visão espiritual sobre a questão do arrebatamento da igreja, né? Do arrebatamento da igreja, que é muito importante. Em 1 Tessalonicenses, vamos conhecer as profecias dos acontecimentos dos 5 anjos. A Bíblia fala de 5 anjos, né? E esses 5 anjos terão uma função de um cumprimento de profecia. 5 anjos terão um cumprimento de profecias bíblicas. Mas vamos em 2 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 1,7, que diz: E a vós que sois atribulados, alivio juntamente conosco, quando do céu se manifestar Cristo com os anjos do seu poder em chama de fogo, né? Em chama de fogo. 2 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 7. E vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, que diz: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 1. A Bíblia diz: Um anjo estará acima na linha do equador da parte leste, para dar o sinal do início de se levantar os 4 anjos de cada lado do planeta Terra. É interessante, né? Uma das profecias, Edinaldo, que um anjo estará acima da linha do equador da parte leste. E vai estar do nosso lado aqui. Só para vocês verem que a Bíblia fala que um anjo ele estará acima da parte leste. Isso significa que ele estará do lado de lá da parte leste. Perdão, nosso lado é o lado ocidental, né? Na questão ocidental e parte leste na linha do equador. Então a Bíblia diz que terá um anjo lá acima da parte leste, para dar o sinal do início de se levantar 4 anjos. Agora, irmãos, é importante entendermos uma coisa sobre a questão não só das funções dos 4 anjos, desses 4 anjos, que a Bíblia fala que um anjo virá de cada canto do planeta Terra, Ginaldo. Os 4 cantos do planeta Terra, lado ocidental virá um anjo, um lado leste virá um outro anjo, um lado sul virá um anjo, e o lado norte virá outro anjo. Então a Bíblia fala de 4 anjos que virão e se ajuntarão. Eles se unirão, os 4 juntos. Tá? Agora, existe uma profecia de arrebatamento bíblico? Sim, existe uma profecia do arrebatamento da igreja de Cristo. Irmãos, só que, irmãos, nós temos que entender uma coisa, que às vezes as pessoas, eu não sei se as pessoas não estudaram,
não estudaram sobre a questão que para haver o arrebatamento da igreja, precisa haver a separação dos 144 mil de novo. Dos 144 mil. Irmãos, as pessoas falam do arrebatamento da igreja, mas ela esquece que precisa haver a separação dos 144 mil do meio da nação Israel, que aceitarão Cristo, a qual aquele que veio, a qual aquele que nós aceitamos. Então, às vezes, a pessoa não adianta falar arrebatamento da igreja, que Cristo está próximo, que a igreja está próximo, que Cristo está próximo, que Cristo está próximo, que Cristo, o fim do mundo está chegando, o fim dos tempos está chegando, o fim do mundo está chegando, o fim dos tempos está chegando, o fim do tempo vai ser 2023, o fim do mundo vai ser 2022. E tem aquela enxurrada de coisa na internet, na internet, no YouTuber, nas redes sociais, fim dos tempos, fim do mundo, e o mundo não passa de 2022, o mundo não passa de 2025, o fim dos tempos, irmãos, é uma salada de confusão. É uma salada, irmãos. Irmãos, se vocês ouvirem qualquer pessoa começar a pregar fim do mundo, saia dele, porque saia dele, coitado, porque não é assim, irmãos. O arrebatamento da igreja, irmãos, só vai acontecer de novo. Vai falar de novo. Tem alguém dizendo aqui que te ama. Maria José Pereira. Ô, benção. Quem é? Maria José Pereira da Ah, minha tia. Benção, tia. Lá de Vitória do Espírito Santo. Olha. Vitória do Espírito Santo. Capixaba, hein? Lá de Vitória. Ah, que benção. Então, irmãos, quando fala arrebatamento da igreja, irmãos, nós temos que entender, quando se fala em arrebatamento da igreja, que Cristo está vindo, que o fim dos tempos está chegando, o fim do mundo está acabando, irmãos, o fim do mundo é 2022, irmãos, o fim dos tempos é 2021, você entendeu? Irmãos, as pessoas falam isso, irmãos, sem entendimento nenhum das Escrituras. São pessoas que a gente não sabe de onde eles tiram essas ideias. Essas ideias, irmãos, essas ideias. Agora, sobre o arrebatamento da igreja, irmãos, a igreja não pode ser arrebatada sem os judeus ou a nação de Israel ter se separado. Como que a igreja de Cristo pode ser arrebatada se os judeus não têm Cristo? Onde já se viu isso, irmãos? Não, às vezes eu vejo pessoas falando, não, arrebatamento da igreja, igreja, só que eles esquecem a nação de Israel. Mas a nação de Israel não tem pacto, irmãos. A nação de Israel não tem pacto com o Altíssimo. A nação de Israel não tem pacto com Cristo. E eles? Vai haver um segundo arrebatamento da igreja? Ou vai ser um ou dois arrebatamentos da igreja? Não, irmãos. A igreja só vai ser arrebatada, irmãos, quando esses 144 mil forem separados e selados. Selados. Tá? Selados e escolhidos. Às vezes a pessoa fala, muitos os chamados e poucos escolhidos. Sim, isso daí significa nos 4 cantos do planeta Terra. Nos 4 cantos do planeta Terra, porque nós somos gentios ou estrangeiros. Em relação a Cristo. Em relação à vinda de Cristo para os judeus. Nós somos gentios e estrangeiros, irmãos. A igreja de Cristo, ela é gentia, ela é estrangeira. Em relação ao Cristo que veio para os judeus. É diferente. A visão espiritual é diferente. A igreja de Cristo. Sobre a igreja de Cristo em relação aos judeus. Agora, os 144 mil, irmãos, ele tem que ser separado. Se eles não forem separados, a igreja de Cristo não tem como se arrebatar. Porque os judeus, irmãos, e a nação de Israel não aceitou Cristo. E mesmo que vem, e aí o anticristo vem para romper, entendeu, Dinaldo? Porque ele vem? Você entendeu, Dinaldo, por que ele vem? Ele vem por quê? Para romper, para se desligar, fazer com que os judeus, a nação de Israel, possa se conectar com o Cristo que veio, com o Cristo que nós aceitamos, com o Cristo que nós temos ele no nosso coração. Isso que é a diferença.
Então a nação de Israel não tem pacto com Deus, com o Altíssimo, com Deus Altíssimo. A nação de Israel não tem pacto com Cristo. Como que a igreja de Cristo pode ser arrebatada? Como que pode a igreja de Cristo ser arrebatada? Por isso que virá esses 5 anjos. Um anjo da parte ocidental, um anjo da parte leste, um anjo da parte norte, um anjo da parte sul. Aí eles virão o quê? Fazer o ajuntamento. A igreja de Cristo, ela vai se compactuar com os 144 junto da nação de Israel, para ter o arrebatamento da igreja. Você já pensou nisso, não? Já pensou mesmo? Irmãos, tem que se ajuntar, irmãos. A igreja de Cristo vai se ajuntar. E a Bíblia fala que a igreja de Cristo ela será o quê? Separada. Por isso que Cristo fala sobre tribulação. Por isso que Cristo fala várias vezes, haverá uma grande tribulação na terra. Haverá uma grande tribulação na terra. Haverá uma tribulação na terra, pelas quais não sejais abalados. Pelas quais não sejais abalados por causa das tribulações. Por quê? Porque o cristão, ele vai entender, né, Adinaldo? Ele vai captar. Ele vai ter a visão espiritual. Entender, poxa, peraí. Aí sim, irmãos. Então, essas profecias que nós estamos estudando, elas já estão ao nosso derredor. Já estão ao nosso derredor. A construção do terceiro templo. Quando esse terceiro templo estiver pronto, pode se preparar porque o Cristo já está a caminho. O anticristo já está no meio da nação de Israel. Quando a nação de Israel, os judeus, divulgar o anticristo, porque eles vão divulgar de novo. Eles vão falar. Eles vão falar. A nação de Israel e os judeus vão pregar a vinda desse anticristo. Desse anticristo. Os judeus vão apresentar esse anticristo. A nação de Israel vai apresentar esse anticristo, porque é profecias para eles. Essa profecia é para eles. E eles cumprirão essa profecia. Eles terão que cumprir essa profecia para sair do meio da nação de Israel os 144 mil, que serão arrebatados junto com a igreja de Cristo. Não faça disso aqui, não possamos fazer disso aqui uma salada, irmãos, de profecia bíblica. Não podemos fazer disso aqui uma salada de profecia bíblica. O arrebatamento da igreja só vai acontecer quando esses 4 anjos vierem dos 4 cantos do planeta Terra, ajuntando o povo escolhido e o povo eleito. Mas tem diferença do povo escolhido e do povo eleito? Não tem. Nós somos escolhidos. O povo eleito é os 144 mil que vêm de dentro da nação de Israel, que são chamados os remanescentes. Remanescentes são eleitos. São pessoas que desapegaram do anticristo, descobriu que ele era o anticristo, que não era o verdadeiro, como o próprio na segunda epístola de João. Ele veio do meio de nós, ele vai sair do meio de nós, mas não era nós, não era nosso, não era de nós. E Cristo fala, ó, se vier alguém aí no meu nome, vocês vão crer. Está escrito. Está escrito. Os outros lá dizem, ó, provavelmente vai vir um outro Cristo que vai fazer mais poder, sinais, e vai fazer mesmo, de novo. Ele vai fazer. Ele vai fazer mais prodígios e sinais mesmo, como está lá no livro de Romanos, acho que é o livro de Romanos, que nós falamos ali, que ele disse, talvez aparecerá um outro Cristo que fará grandes sinais e maravilhas para os judeus. Mas quando eles acordarem, vão descobrir que ele é o anticristo. Então, irmãos, é importante entendermos isso aí, tá bom? Essa é uma profecia bíblica. Nós estamos fazendo a segunda parte desse estudo maravilhoso, desse estudo.
para que a gente possa, aos poucos, a Igreja de Cristo ter uma visão das profecias que já estão ao nosso redor. Eu já trouxe a primeira parte de uma profecia bíblica que já está no meio de nós. Eu trouxe a segunda parte de uma outra profecia bíblica que já está no meio de nós. Eu trouxe a terceira parte bíblica sobre o Reino Único que já está no meio de nós. E já trouxe a quarta parte, primeira, segunda, terceira, e a quarta parte que agora nós estamos falando sobre o anticristo. Seria a quarta parte, mais ou menos agora, que já está no meio de nós, irmãos. Então essas profecias já estão no nosso meio, elas já estão ao nosso redor. Se nós cristãos, se nós que somos a Igreja de Cristo, nós não nos alertarmos, nós não buscarmos discernimento espiritual e visão espiritual desses tais acontecimentos, a Igreja de Cristo vai dormir e vai perder o arrebatamento da igreja. Porque quando essas coisas começam a acontecer e nós temos visão espiritual, nós começamos a entender que o arrebatamento da igreja está próximo. Está próximo ao arrebatamento da igreja. É assim que nós vamos pressentindo que o arrebatamento da igreja está próximo, está bem próximo. Porque esses 4 anjos eles vão vindo dos 4 cantos do planeta Terra e ajuntando os escolhidos e com os eleitos. Só assim que depois, quando for separados os 144 mil da nação Israel, quando saíram 144 mil da nação Israel, que aceitará o Cristo, aquele Cristo que veio, que é aquele Cristo que nós temos, vão se unir, e aí acontecerá o arrebatamento da Igreja de Cristo. Então, nós entendemos bastante sobre o anticristo. Eu acredito que o irmão, irmã, internauta, telespectador que tem nos acompanhado, ou aqueles que nos acompanharão, né, acompanharão nossos vídeos, né, acompanharão nossa live, que acompanharão pela frente nossas lives, que eles possam entender e que nós possamos nos prepararmos para essas profecias bíblicas, para que nós possamos nos prepararmos para essas profecias bíblicas. Porque se ela vier, irmãos, e a Igreja de Cristo, ou o cristão, ele não tiver preparado, ele será enganado, ele ficará perdido, ele ficará totalmente perdido desses acontecimentos, dessas profecias, tá bom? Importante nós temos visão desses acontecimentos. Entendemos então bastante, irmãos, sobre a questão do anticristo. Essa é a parte importante. Uma coisa importante também que eu quero dizer para vocês, que nós vivemos atualmente no mundo, irmãos, com muitas divisões religiosas. Vivemos com teologias um pouco diferentes. Tem um ensinamento doutrinário de ensinamento de um jeito, outro pode ter um ensinamento doutrinário de outro jeito, né? E nós temos, irmãos, essa dificuldade de, às vezes, de as pessoas poderem entender as Escrituras por causa de ensinamentos doutrinários. E muitas das vezes também as pessoas podem ter até acepção, né, Dinaldo? De pessoas que fazem esse estudo, né? Porque por isso que a gente fala sobre a questão do ajuntamento. Por isso que a gente fala sobre eu sou uma igreja de Cristo. O Dinaldo é uma igreja de Cristo. Ele é uma igreja de Cristo porque ele tem Cristo, né? Nós temos Cristo, então nós somos uma igreja de Cristo, né? Somos uma igreja de Cristo. Quando você fala que você é uma igreja de Cristo, você não está
alicerçado dentro de um sistema que às vezes não está tendo um ensinamento doutrinário de acordo com as Escrituras. Às vezes acontece de pessoas terem um ensinamento doutrinário de uma forma diferente, ou uma visão diferente das Escrituras. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos hoje quase 90% do sistema religioso atual que eles falam no arrebatamento da igreja, que o arrebatamento da igreja está próximo, está no fim, estamos no fim do mundo, estamos no fim dos tempos, estamos nisso. Eles falam de uma forma sem que não entenda que o arrebatamento da igreja só pode acontecer quando for separados os 144 mil. E aí precisa vir um anticristo para cumprir essa profecia. Então o arrebatamento da igreja só vai acontecer quando os 144 mil aceitar Cristo. Porque eles não têm pacto. A nação de Israel não tem pacto com Cristo e nem com o Altíssimo. A nação de Israel, os judeus não têm pacto com o Altíssimo e nem com Cristo. O Oriente Médio não tem pacto com o nosso Altíssimo e com o nosso Cristo. Eles não têm. Eles terão quando eles voltarem atrás e aceitar Cristo como seu único Salvador. Quando eles voltarem atrás. Por isso que aquela profecia lá dos reinos, né? Mas os filhos do reino serão lançados. Por que os filhos dos reinos? Porque a Bíblia considera os filhos dos reinos que é a nação de Israel, que são os judeus, que está lá no livro, como Cristo falou. Por quê? Não estão sem pacto, não tem pacto nenhum. Eles terão pacto, mas depois da manifestação do anticristo. Então a igreja de Cristo vai ser arrebatada antes do anticristo? Não. A igreja não pode ser arrebatada antes do anticristo. Se alguém pregar, pode ser doutor, bacharel em teologia, teólogo, ele pode ser o que for. Se ele pregar, dizer que a igreja de Cristo será arrebatada antes do anticristo, meu irmão, ele precisa estudar mais a Bíblia. Porque ele está viajando. Porque existe, irmãos. Existem pessoas que pregam isso. Não, o arrebatamento da igreja virá antes do anticristo. O arrebatamento da igreja virá antes do chip. Que não pode comprar, não pode vender. Não, a igreja de Cristo, 90%, irmão, das instituições religiosas hoje pregam isso. E não prepara o povo, Dinaldo. Não prepara o povo para a tribulação. Oxe, maravilha ser arrebatado comendo filé mignon. Irmãos? Maravilhoso, né? Ser arrebatado sem perseguição, sem isso, sem opção de escolha. Quem é seu Deus? Você crê nele? Crê. Creio. Você morre por ele? Morro. Tem que morrer por ele? Morro. Você vai morrer por esse Cristo? E aí, irmãos? Sem passar por uma tribulação. A Bíblia fala várias e várias vezes de tribulação. Várias e várias vezes falando, haverá uma grande tribulação. Haverá uma tribulação. Haverá tribulação. Está falando várias e várias e várias vezes. Mas 90% das instituições religiosas, desse sistema religioso atual, diz, não, a igreja de Cristo não passará por nada disso. Oh, maravilha. A igreja de Cristo não sofrerá perseguição. Você vai continuará comendo seu filé mignon. Irmãos, é o que a igreja de Cristo. Irmãos, que tribulação? Tem tribulação, irmão. Tribulação não é para nós, não. Para quem fica. Tribulação para a igreja de Cristo? Não, irmãos. A igreja de Cristo não vai passar nada disso. E a Bíblia fala: haverá tribulação, haverá grande tribulação, haverá tribulação. A Bíblia está sempre falando, né? Haverá tribulação, haverá isso, haverá aquilo. Irmãos, temos que entender, tomar muito cuidado. Por quê? A igreja de Cristo passará por tribulação, passará. Ela não vai ser arrebatada sem passar por isso. A igreja que tem que se preparar para isso. A nação Israel e os judeus passará por uma grande tribulação, que
que os judeus têm, as profecias para os judeus são três profecias bíblicas. Eles têm que construir o terceiro templo, eles têm que anunciar o Messias, que é a profecia do profeta Isaías, que eles vão crer e vão colocar esse anticristo lá, sentado num trono do terceiro templo, porque eles estão construindo esse terceiro templo. Esse terceiro templo que está sendo construído é para o anticristo, que eles estão esperando. Só para vocês verem como a escritura é real, né, Edinaldo? Não tem como dizer que uma escritura é real. Como que pode? Como que pode uma pessoa dizer que a escritura não é real? Que a escritura é conto de fadas. Ah, eu já vi falar disso, viu, Edinaldo? Você já ouviu falar, Edinaldo? Ah, a Bíblia é um livro de conto de lendas. A Bíblia não é real. Não, irmão, essa Bíblia sua não é real, não. O que está escrito nela não tem nada a ver. Enganadores, mentirosos, que gostam de viver no mundo, adoram viver no mundo, morre para o mundo, meu irmão. Adora as coisas do mundo e morre para o mundo, né, Edinaldo? Morre para o mundo, sabendo que nós temos a escritura surreal. Ela é real, porque a visão espiritual que nós temos e o discernimento espiritual que nós temos, irmãos, eles não têm. Eles não têm, Edinaldo, né? Eles não têm. Edinaldo, sabe tanto, que não sei se você chegou a ver um vídeo de uma mulher que estava comendo as Bíblias, rasgando a Bíblia. Irmãos, nunca viu? Eu vi, irmãos. Uma mulher que ela pegou a Bíblia assim, ó, rasgava isso aqui, Edinaldo, assim, ó. Ó, olha o que eu faço com a Bíblia de vocês, eu como ela. Aí, Edinaldo, aí você me pergunta, onde está essa mulher hoje? Onde está essa mulher hoje, irmãos? Irmãos, infelizmente, ela teve começo de problema de câncer no cérebro. Câncer no cérebro. É, irmãos, câncer no cérebro, irmãos. Ah, então É a mesma que uma vez queimou a Bíblia, né? É, Essa mesma? isso. Ah, eu vi então. Primeiro ela queimou a Bíblia, né? Ela queimou. Foi. Falou que... Ó, irmãos, eu faço com a Bíblia de vocês, né? E a outra vez ela estava comendo as folhas. Irmãos, comendo as folhas, pegar a Bíblia, comendo, é o que eu faço. E por incrível que pareça, irmãos, eu estou colocando aqui isso como um exemplo, irmãos. Depois, ela pediu oração. Ela se arrependeu, irmãos. Ela se arrependeu. A enfermidade, irmãos, não que o Altíssimo, a pessoa pode dizer assim, não, mas o Altíssimo se irou contra ela. Não, irmãos. O Altíssimo não se irou contra ela. Para que produzisse nela um problema tão sério como o câncer no cérebro. Câncer no cérebro. Tá? Mas não é... Aí a pessoa fala, não, mas foi o Altíssimo que amaldiçoou ela. Não, irmãos. O Altíssimo, nosso Cristo, nosso Altíssimo, ele não precisa amaldiçoar ninguém. Ele não precisa. A Bíblia própria já fala que se eles não têm Cristo, já estão. Se eles não têm Cristo, não querem Cristo, meu irmão, condena-se a si mesmo. Condenar-se a si mesmo. Não é necessário, né, que aquela pessoa seja amaldiçoada ou não. Vai produzir coisas no seu corpo que futuramente ela não entenderá o porquê está acontecendo aquilo. Como que pode acontecer isso com qualquer pessoa? Qualquer ser humano pode passar por um processo de acontecimento que ele não venha a entender, às vezes, por aquilo que ele está passando. Às vezes ele não possa entender por aquilo que ele esteja passando. Mas essa mulher, irmãos, infelizmente, essa mulher teve essa fatalidade de ter um problema sério no cérebro. Né, irmãos? Segundo o último vídeo que eu vi dessa mulher, ela estava pedindo oração para os cristãos. Você vê, né? Pedindo oração para os cristãos. Por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas falam coisas que eles não têm uma visão. Pega a escritura de qualquer jeito, pega a Bíblia de qualquer jeito assim e vai falando, ó, tudo de qualquer jeito, sem ter um sentimento nenhum
de entendimento de dizer, olha, a Bíblia é a Bíblia, é um livro. Ah, mas a Bíblia foi adulterada, a Bíblia foi mudada, que a Bíblia... Não, mas a Bíblia tem essência. A Bíblia tem essência, meu irmão. A Bíblia tem coisas de essência. Essência, história. História de Cristo. História da essência, do desejo do Altíssimo com a humanidade. A Bíblia é um livro que o Altíssimo faz nós entendermos que na mente de Cristo, na mente do Altíssimo, é tirar um povo eleito e escolhido da terra para reinar no novo céu e nova terra. É igual uma vez a gente vê, né, Dirão? Pessoas que, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mas será que a pessoa sabe o que Deus pensa, Dirão? Será que a pessoa sabe o que ele pensa? Será? Será que aquela pessoa que acredita em Deus, no Altíssimo, ela sabe o que ele pensa? Sabe o que o Altíssimo pensa de nós? O que o Altíssimo pensa da humanidade? O que o Altíssimo pensa na trajetória da humanidade? Será que pensa? Né? Por isso que não é só dizer que eu acredito em Deus, eu acredito no Altíssimo. É entender, é ir mais longe, irmãos. É ir mais longe. É buscar entender qual é o pensamento do nosso Altíssimo sobre nós. Sobre nossa vida. O que ele pensa de nós. Não é só, porque às vezes a pessoa fala, eu acredito em Deus, mas você sabe o que ele pensa? Não, eu não sei o que ele pensa, não. Olha, como que pode? A pessoa acreditar em Deus e não sabe o que ele pensa. Né, Dinaldo? Não fica meio uma contradição? Porque tem pessoas que falam, não, eu acredito em Deus. Nossa, mãe, eu acredito em Deus demais. Mas o que ele pensa, você sabe? Você sabe o que Deus pensa? Você já meditou, olhou para cima e disse, mas o que Deus pensa de nós? O que pensa de mim? O que o Altíssimo pensa da humanidade? O que o Altíssimo pensa do planeta Terra? Né? É importante, irmãos. Importante essas coisas, tá bom? Então, irmãos, a gente vai estar encerrando essa segunda parte do Anticristo. Agradecendo muito ao nosso Altíssimo, ao nosso Cristo, que nos deu mais esse domingo, mais essa oportunidade maravilhosa, né? Uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui. E que o Altíssimo Cristo, irmãos, possa abençoar a todos aqueles que estão nos acompanhando grandiosamente, né? Grandiosamente. E que o nosso Altíssimo, nosso Cristo, abençoe você, meu irmão, minha irmã, internauta, telespectador. E também pedir que o Altíssimo abençoe a todos do Face, né, João? A todas as pessoas do Facebook, que o Altíssimo abençoe vocês por essa grande oportunidade que nos dá essa oportunidade através desse veículo de comunicação, que é o Face, né, João? Que é um veículo de comunicação. Que o Altíssimo abençoe a todos do Face maravilhosamente. A gente agradece muito a eles também por ele nos dar essa oportunidade maravilhosa. E é só isso, irmãos. Eu quero desejar uma boa tarde de muita bênção, tá? Para todos vocês. Muita bênção em vossos corações. E logo, logo, nós vamos trazer mais estudos de profecias que estão acontecendo atualmente. Nós vamos trazer uma profecia, Edinaldo, sobre a questão de uma profecia do profeta Isaías. Do profeta Isaías, que está acontecendo nos nossos tempos e já foi comprovado pelos cientistas. Você viu? Que benção! Está escrito, o profeta Isaías profetizou e já está cumprindo essa profecia, tá bom? Vai ser o próximo estudo que nós vamos fazer com todos vocês, meus queridos ouvintes e irmãos, e que o Altíssimo também abençoe a todos que nos acompanharão, tanto no Face, lá no YouTuber. Quero agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando no YouTuber, que abençoe a todos vocês grandiosamente e até a nossa próxima vinda aqui na Rádio GNC, com a coordenação e direção do nosso querido irmão Edinaldo. Muito obrigado, Edinaldo, com a benção. Amém, amém. Pode fazer esse agradecimento, Edinaldo? Sim. Sim, Erucides. Muito obrigado você também, Erucides, né?
E estamos aí levando junto esse trabalho maravilhoso, né? De evangelização. Sim. E eu quero mandar um abraço lá para sua tia lá, Maria José Pereira da Silva, né? Vitória Espírito Santo. Ela falou assim: parabéns, você é lindo. Olha, você é linda, Luciano. Minha tia lá. Deus é maior, beijo, te amo, sobrinho, né? Ela tá em Vitória do Espírito Santo. Essa, né, irmão? Você viu? Vitória do Espírito Santo. Que benção maravilhosa, Então, né? que- Um abraço para ela aí, Dona Maria. Um abraço, tia. Que o Senhor abençoe a senhora, né? E que Pois abençoe é. também a todo mundo, a tia Penha, todo mundo daí Vitória, todo o pessoal de Vitória Espírito Santo que está nos acompanhando, né? Ó, O que tia também beleza. abençoe toda a família que está aí, viu, tia? Muito obrigado. Abençoe grandiosamente pela sua participação aqui. Bom, vamos encerrar, né? Então Sim. acabou o programa Guarda no Teu Coração, na apresentação do evangelista Erocides. E até o próximo programa, se Deus quiser. Sim. Tchau, Erocides. Tchau, tchau. Abençoe todos vocês. Até a próxima. De coração, porque o Senhor mudou a minha vida. A Rádio GNC acabou de apresentar o programa Guarda no Teu Coração, com o evangelista Erocides Pereira. De coração.